Pronto? Começamos? Não, a gente não começou, não. Começamos. Começamos? Meu Deus do céu. Ah, não. Eu não acredito que Jesus. finalmente, Gui, a gente começou esse podcast. Meu Deus. Eu imaginava o começo desse podcast exatamente assim. Sério? Falando assim, eu não acredito que a gente começou. Graças a Deus. Obrigado, Exato, Jesus. exato. Então, né, muito bem-vindo ao primeiro episódio do EpaCast, né? Aqui quem vos fala é o Felipe Del Valle. E eu sou o Gui Almeida, muito prazer. Muito prazer, o prazer é Muito meu. prazer, o prazer é meu, o prazer é seu. E nós estamos muito felizes aqui de estar compartilhando desse momento com você. A gente está muito feliz que a gente está podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente vive, né? E da nossa história, a gente vai contar um pouco mais Exato. sobre tudo isso que vai acontecer aqui. Mas primeiro a gente quer se apresentar, né? A gente teve a ideia, falei, Del. Pode falar, a ideia foi sua. Manda bala. Beleza. A gente teve a ideia de nós apresentarmos um ao outro. Eu apresento o Del Valle e o Del Valle apresenta o Gui. Isso. Então, a gente vai fazer dessa forma, porque assim como é o nosso primeiro episódio, vocês nos conhecem a partir da ótica um do outro. Entendeu? Da hora. Pegou? Então vamos lá, quer começar, Del? Não, começa você. Que aí, dependendo de como você fala de mim, eu falo de você. Tô brincando. Tá bom. Vamos falar do Del Valle, né? Que é um cara que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. Primeiro explica por que Del Valle, né? Que é interessante. Que assim, a minha mãe, quem vai assistir esse primeiro episódio, é mais a nossa família, vai entender. Mas depois, quando a gente ficar famoso, as pessoas vão precisar saber. Então é bom explicar. Verdade. A realidade é que o nome dele, o apelido dele é Del Valle, porque ele é neto do dono da Del Valle. Eu não consigo. Já comecei sendo sequestrado. Já comecei com clickbait. Podcast do neto do dono da Del Valle. Exato. Não, brincadeira. Mas é verdade, brincadeira. Eu sempre faço essa piada quando eu vou apresentar o Del, mas é que o nome dele, o sobrenome dele é Del Valle, né? Felipe Del Valle. Se eu errar em alguma coisa aqui, você me corrige, tá bom? Manda bala. Ele tem 28 anos. 29. 29 anos aí, ó. Já errei. Não é assim que fala, né? Eu sou 9'2". Ele é 9'2". Da boleiragem. Sempre que ele fala que ele é 9'2", eu lembro que ele nasceu no mesmo ano que o Ney. Você vê? Por que eu sei disso? Porque o Instagram do Neymar era NJR92. É sério? No começo era NJR92. Ah, é verdade, eu lembro disso. Então, temos uma coisa aqui, né? Temos um trunfo para esse podcast. Então, se você quer um motivo para assistir esse podcast, tá aí. O host nasceu no mesmo ano que o Neymar. Então, esse já é um bom motivo para você assistir esse podcast. Esquece. Esquece. Enfim. Mas o Del Valle, o que dizer do Del Valle? Cara, eu acho que eu posso contar como eu te conheci, né? Pode, você que manda, mano. Eu conheci o Del Valle numa festa, num prédio que a gente tava. E aí eu olhei pra ele assim. A gente começou a brincar, a discutir algumas coisas e tal. Falei assim, mano, seria legal ser amigo desse cara. E aí eu olhando pra ele assim. A gente não teve muita conexão no primeiro dia. No primeiro dia que a gente se conheceu. Mas, acho que no dia seguinte a gente foi jogar bola, né? Foi. No dia seguinte a gente foi jogar bola. E aí eu conheci um pouco mais do Del Valle. E uma das coisas que eu mais admiro no Del Valle, que é já para te apresentar, eles têm que conhecer as características boas do Del Valle. As ruins depois eles conhecem. As ruins vocês já devem ter pegado algumas já. Mas as características boas do Del Valle, uma das características que é mais profundas e que eu mais vejo no Del, assim, é o coração dele. De verdade, a forma que ele olha para as pessoas e mesmo jogando bola, porque no segundo dia que a gente se conheceu, eu estava jogando bola, mas mesmo nesse jogo eu pude sentir e conhecer o seu coração, que ama as pessoas. E nesse jogo também a característica que eu vi em você é que você lembra o Cristiano Ronaldo jogando. Não, eu tô falando que ele joga igual o Cristiano Ronaldo, mas robozão, sabe o robozão? Com flexibilidade. É mentira, eu não tenho flexibilidade nenhuma. Não, flexibilidade tá...
É melhor não começar a iludir, porque depois o pessoal vai ver eu jogando bola e vai ver que... Vai falar, nossa, o Gui falou que ele é o Cristiano Ronaldo. Vai ver que eu sou o bonecão do posto lá. Então, melhor não iludir. Não, mas se eles verem que você é o bonecão do posto, eles vão ver que você é igual o Cristiano Ronaldo jogando bola. Não é assim. Enfim, não vamos começar a discutir sobre o Cristiano Ronaldo agora, senão os nossos seguidores... Enfim, falando mais sobre o Del Valle... O dia mais feliz da minha vida foi no dia do casamento do Del Valle. Por quê? Cara, o Del Valle é um dos meus melhores amigos. E a gente ama muito família. A gente tem esse sentimento no coração de querer ter uma família, de sonhar com família. E o Del casou com uma mulher incrível. E já nos preparativos para o casamento, eu acho que eu vou ficar falando para você, porque é muito ruim ficar falando para a câmera. A conversa é entre nós. E, mano, nos preparativos para o seu casamento, eu já comecei a ficar muito feliz, porque essa é uma das coisas que eu quero viver para mim, é construir uma família, constituir uma família, uma relação com alguém. É o maior sonho da minha vida, um dos maiores. E ver isso sendo realizado na vida de um amigo me faz muito feliz, me fez muito feliz. Então, nos preparativos eu já estava muito feliz. Mas no dia do seu casamento, eu fiquei extremamente feliz de estar celebrando esse momento com você, por todos esses motivos que eu já falei, mas também porque eu deitei no futebol. O casamento do Del Valle teve futebol, a gente jogou uma bola. E eu atropelei o time dele. Não, mas vocês não entendem. Nada. Eu atropelei, Não, primeiro, antes que você comece a achar, primeiro, o meu casamento teve futebol. Tá. Esquece, tem jeito. Mano, é que foi uma parada que eu sempre brincava. Eu falei assim, pra irritar, né? Minha namorada. Na época namorada, né? Isso. Eu falava, brincando, falei assim, eu quero fazer o meu casamento num society, tá ligado? A gente faz um bolo lá e aí depois a rapaziada joga bola. Tipo, era um negócio que eu queria, mas era... Eu falava em society pra irritar, né? Porque quem... Não julgando quem faz o casamento em society, mas geralmente... Já foi cancelado o primeiro episódio. É que geralmente mulher não gosta muito dessa opção, né? Enfim... E aí, é um negócio pra você ver, né? Tipo, eu sonhava, mesmo de brincadeira, e acabou acontecendo. Eu casei, depois a gente teve a festa, que não foi uma festa, né? Foi mais um almoço ali, né? Que a gente brincou, conversou, fizemos a gravata. Inclusive, quem vai casar, não perca este momento, é muito bom pra você que tá casando. Faça a gravata. E depois a gente jogou bola, e, mano... Foi muito legal. O Gui fala que ele arrebentou. Ele jogou eu não muito falo. Bem. Qualquer pessoa que estava naquele casamento viu que eu parecia o Gabigol na final da Libertadores, irmão. Não, fala a verdade. Pra ser muito sincero, eu comecei catando no gol. Já destruí ali. Todo cheio de lama, assim, ó. Catando tudo. Depois eu fui pra linha. Meu time tava perdendo de acho que 3-2. A gente virou para 5-3 e acabou o jogo. Eles quiseram fazer um segundo tempo. Não, já tinha combinado isso. Já tinha, você sabe. Deus tá de prova. Deus é minha testemunha que a gente ia acabar no 5. Não. Aí a gente tinha falado, vira 5, ou tipo, dá um pause no 5, eu não lembro qual era a opção, mas enfim, era isso e acabava a 10. Porque, é meu casamento. Eu tô jogando bola no meu casamento. Eu vou jogar só até 5 gols? Não dá, né? Então, eu queria aproveitar. E aí, o Gui, segundo ele, né, ele arrebentou com o jogo, ele só fez um golaço lá. Mas foi golaço, tô assumindo que foi golaço. Tá? Não, eu fiz os 2 últimos gols da vitória. Mas... Aí, beleza. Aí, ele já queria acabar com o jogo, né? Porque ele queria sair por cima com essa historinha de que só ia até 5. E aí, a gente falou, não, mano, tem mais. Aí a gente jogou de novo, aí foi quanto? 10-5? 10-6? Viramos, eu fiz 4 gols, né? Problemas técnicos. Fora as assistências, fora os ameaços. Enfim. Tem jeito. Mas a gente entrou nesse assunto do casamento para vocês entenderem qual é o coração do Del Valle para os amigos dele. Por que ele quis jogar bola no casamento? Eu gosto de esporte. Porque ele gosta muito de futebol e ele sabe que os amigos dele gostam muito de futebol. Então,
Ele proporcionou esse momento de alegria e festa para os amigos. É que, mano, isso talvez seja um pouco mais profundo, porque eu vejo no esporte, assim, no futebol em si, que é o que eu mais gosto de jogar, o momento ali que você tá com seus amigos se divertindo, sabe, dando risada, brincando, às vezes discutindo, às vezes xingando. Muitas vezes. Sim, mas no meu casamento o pessoal ia respeitar, né? Tô brincando, mas é um momento ali que você tem com a pessoa, sabe? Tipo, um negócio divertido, um negócio que eu queria fazer, porque eu não gosto de dançar. Assim como eu sou bonecão do posto pra jogar bola, eu também sou pra dançar, até pior. Então, como era casamento de dia e tudo mais, eu falei assim, amor, vamos fazer um futebolzinho lá, alugar uma chácara, tal, fazer o casamento. Aí ela topou, maravilhosa que é, te amo, Beca. Te amo, Beca, também. E aí rolou. E foi muito bom, mano. Foi muito legal. Foi muito bom. Não, foi o melhor dia da minha vida. E foi o melhor dia da minha vida também. Inclusive, se você quiser ter um pouco dessa sensação de como foi meu casamento, porque só quem tava lá sentiu. Vai lá no meu Instagram, vai lá nos vídeos e vai ter lá o vídeo do meu casamento, que acho que é 17 minutos, 9, alguma coisa assim. Você vai chorar. Você vai chorar um pouquinho. Exato. Exato. E você... Tudo isso me apresentou para se achar no final como... Não. Exato. Eu vou falar aqui. Esse foi um parênteses para vocês entenderem o coração do Del Valle, o quanto ele ama os amigos dele e o quanto ele ama futebol. E eu acho que, na real, foi muito por causa do futebol que a gente se aproximou, né? Foi. Porque a gente começou a... A gente se conheceu nesse aniversário, um dia antes, só que depois a gente, jogando futebol, a gente se conectou mais. Sim. E até quando a gente foi viajar em outro sítio, a gente jogou bola também e ele foi nos aproximando, o futebol foi nos aproximando. E a gente viu que a gente tinha bastante coisa em comum. Uhum. Não só o gostar de futebol, mas diversas coisas em comum que a gente vai falar um pouco aqui. E uma coisa que eu já quero falar... Não vou falar isso. Eu vou falar isso depois. É uma coisa muito profunda que na hora que eu vou falar isso, eu vou falar que era essa hora que eu tava falando. Entendi. Entendeu? Tá bom. Eu tô curioso já. Tá bom. É isso que eu vou falar. Que eu poderia ter falado na nossa reunião aqui do começo, mas eu deixei pra falar ao vivo porque é uma coisa que vem do coração e vocês vão gostar. Mas enfim. Falando sobre o Del Valle. Ele é São Paulino. Ih, podia falar isso? Já falou, né? Já falei, né? Não, pode sim, não tem problema. São Paulino, não praticante. Não, acho que eu pratico. Não, brincadeira, ele é praticante, muito praticante. Ama o São Paulo. Ele é pai de pet. Essa é uma característica muito forte do Del Valle, porque ele ama a cachorrinha dele, Mione. Mione. Na verdade, eu queria que fosse Brown e Oni, né? Eu dei essa ideia, a Beca e o Del não, mas virou sobrenome, virou Mione Brown. Exatamente. Porque ela é marronzinha. Exato. Bonitinha. É por causa da Hermione Granger, se você não assiste Harry Potter, não sei que mundo que você vive. Brincadeira. Ele é pai de pet, marido da Beca. E o Del ama muito a família dele. Eu não tinha pensado em muitas coisas para falar sobre você, assim, para te apresentar, porque eu queria falar na hora. Uhum. Mas o que eu sinto falar sobre você é que uma das coisas que eu mais admiro em você é que você ama a sua família. E que não só a família que você construiu com a Beca, você, a Beca e a Mione, que ele é pai de pet, repetindo. Mas os seus pais, você honra muito seus pais, a sua irmã. E eu acho que esse sentimento que você tem com a sua família, como você ama a sua família, você traz para os seus amigos também. E você faz com que as pessoas que estejam perto de você se sintam amadas. E era para ser uma apresentação, mas se tornou uma rasgação de seda, porque é real, né? Eu amo esse cara. Então, vocês têm que conhecer isso dele. Se não amasse também, né? Del Valle é muito competitivo. Sou. Muito competitivo mesmo. Eu sou. Inclusive, temos pessoas aqui no nosso estúdio acompanhando nossa transmissão. Daniel está aqui, nosso amigo. E Daniel é muito bom jogando basquetebol. Sim. E nós temos o quarteto, né? Big Four, que é eu, Del Valle, Daniel e Felipe. Um abraço pro Felipe. E a gente sempre joga basquete, né? A gente joga vários esportes, faz várias coisas juntos. Mas uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é jogar basquete. E o Dani sempre ganhava com qualquer dupla. Qualquer dupla que ele caísse, ele ganhava.
O bicho é bom, o bicho é bom. Eu não sei se ele é bom ou se a gente que é muito ruim. Mas ele sempre ganhava. Tá aí, hein? Tá aí. Tá. Fica aí o indagamento. Mas ele sempre ganhava. E aí, pintou a pandemia, né? A gente ficou um tempo sem jogar basquete. Por causa da pandemia, somos pessoas conscientes. Diz a O pessoa Del que pegou Valle. 2 vezes coronavírus. Aí já não precisava. Aí já mandou mal. Mais um hat-trick é pedir música no Fantástico. Mais uma vez que eu pegar Covid é hat-trick. Não, mas eu... Enfim, pessoal, não me julguem. O Felipe Del Valle ficou a pandemia inteira treinando sozinho. Já assistiu o Rock? Da minha ótica. Não, deixa eu contar da minha ótica primeiro, Tá. que aí depois você conta da sua ótica. Já assistiu o Rock? Que ele fica treinando, subindo na escada. Era o Del Valle sozinho no prédio dele, jogando basquete. Quando tinha as crianças de 10 anos na quadra do prédio, ele expulsava todo mundo porque ele queria treinar para ganhar do Daniel no basquete. Ele falou, eu não aceito isso. E, enfim, eis que acabou a pandemia, acabou naquelas, né? Estamos em pandemia ainda. Mas fomos jogar basquete, marcamos o dia para os 4 se reunirem novamente. Já tava todo mundo vacinado e tudo exato, mais. exato. Tava mais tranquilo. A gente tem que voltar ao normal, independente do vírus estar aí, né? Tem como. Exato. O Del consciente. O Del quis tranquilizar vocês sobre aquilo que a gente faz aqui. Vai que eu tô dormindo já, você fala. Vai que eu já tô dormindo com essa história. Que isso, meu irmão? Que isso? Você tá me desmerecendo aqui, desmerecendo a história que eu tô contando de você, a sua apresentação. A história minha ela é incrível. Enfim, chegou o grande dia do Big Four se encontrar para jogar basquete. Expulsamos as crianças de 10 anos da quadra. Mentira. A gente foi jogar. E pasmem vocês, o Del Valle ganhou todos os jogos. Ganhou com todas as duplas. Ele se tornou o nosso Daniel. Não, eu vou agora... Conta da sua ótica. Vou contar da minha ótica. Sabe a história do Cristiano Ronaldo, que ele tomou um pau lá no ping-pong, acho que foi do Ferdinand, sei lá, do Evra. Acho que foi do Ferdinand, o Evra que conta a história, né? E aí ele foi lá, comprou uma mesa de... Eu sou tipo essa pessoa, velho. Essa pessoa que, tipo, eu não gosto de perder. Contando a história, pra quem não ouviu a história, é que na concentração do Manchester, eles tinham uma mesa de ping-pong. Tênis de mesa. De tênis de mesa. É a instituição tênis de mesistas. Desculpa pros jogadores de tênis de mesa. Vai achar ruim a gente chamar de ping-pong. Não é ping-pong, é tênis de mesa. E eles jogavam tênis de mesa na concentração do Manchester. E o Cristiano Ronaldo sempre tomava pau. E o que aconteceu? Ele comprou uma mesa de ping-pong e ficou treinando pra caramba. Pra chegar na concentração e ganhar dos caras. E ele conseguiu. E ele ganhou. Por quê? Porque ele é vitorioso. Ele é vencedor. Ele vence. E foi tipo isso. Então, eu tenho até outra história. Mas vou contar essa do basquete. Eu tava lá, né? Já engordando por conta da pandemia, né? Não fazia exercício, né? E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Tinha quadrinha, uma bola de basquete. Falei, vou fazer exercício. Comecei a fazer na boa, só pra fazer exercício. Aí eu comecei a cobiçar coisas maiores. Aí eu falei, mano, e se eu treinasse para ganhar do Dani? Porque é o que o Gui falou, o Dani ganhava de todo mundo, com todo mundo, a qualquer momento, enfim. E aí eu comecei a treinar. Então eu comecei a ver treino no YouTube, eu comecei a usar aquilo como objetivo, jogava a bola de um jeito para pegar, para já encestar, comecei a fazer isso. E aí, né, isso sempre... Falei assim, mano, preciso fazer isso. E às vezes me vai falar, não vou jogar, não vou treinar hoje, né? Não vou. Mas eu lembrava assim, não, eu tenho que ganhar do Dani. Lembrava assim, o Dani descansa? Eu não vou descansar. Então eu ia pra quadra, pensando no Dani, dormia. Aí... A gente fala que ele ficava assim na sacada, assim, o vento batendo no cabelo dele, e ele olhando assim pra quadra. Eu vou pegá-lo. E a Becca chegava atrás dele, você vai vencer. Era tipo isso. Aí, mano, treinei vários movimentos lá e tudo mais, e chegou o grande dia. Eu achei, na minha humilde opinião, que eu ia ganhar com um de vocês, tipo do Dani. Ou ia ser com você, ou ia ser com o Felipe. Mas fomos surpreendidos e eu ganhei com todo mundo, né? Você é monstro, né? Eu fiz por onde, né? Então,
se dediquem na sua vida. O tio Del Valle tá falando aqui, se dediquem na sua vida. Exato. E teve um negócio parecido também, que eu vou contar rapidamente. O Dart, um amigo meu que chama D'Artagnan, a mãe dele deve ser fã dos Três Mosqueteiros. E aí... Por quê? D'Artagnan é o nome de um dos Três Mosqueteiros. Ou do Quarto Mosqueteiro, alguma coisa assim, eu não lembro. Tem um quarto mosqueteiro? Acho que tem. Eu não conheço a história dos Três Mosqueteiros. Eu também não, eu sei que é de lá, só não sei se é um dos três ou se é o quarto. Entendi. E se tem o quarto, também não sei. Então, aí a gente foi, tava eu, o Dart e o Bruno, né? A gente comprou aquele jogo Guitar Hero de Play 2. E aí o Dart já estava acostumado a jogar e tudo mais, e aí a gente jogou e ele ganhou de todo mundo. Aí eu fiquei bravo, né? Comigo, né? Fiquei bravo com o Dart. Fiquei comigo, falei, mano, tem que ganhar desse maluco, velho. Aí eu comprei o jogo, peguei na minha casa, ele tinha uma música que era Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, né? E aí tinha essa música que ele jogava, ele gostava, tocava. Eu falei, eu vou tocar essa música de noite. Peguei, treinei e falei assim, Dart, coloca em casa um dia pra jogar um pouquinho, a gente comer uma pizza. Coloca em casa pra gente só resenhar, fazer nada demais. De boa. Aí ele colou, ganhei todas. E é isso. Pra vocês verem como eu sou competitivo. Exatamente, esse parênteses todo foi pra falar que o Del Valle é muito competitivo. E essa é uma característica muito forte dele. E não sei, tem mais alguma coisa que eu tenho pra falar do Del Valle? Acho que tá bom, mano. A gente tem muita coisa ainda pra falar também. Beleza. Então agora o Del Valle vai me apresentar. Apresentei você bem, só falei coisas boas, rasguei muita seda. Vê lá o que você vai falar. Tá. Eu vou ser um pouco mais sucinto, tá bom, mas nem tanto. Tá, então assim... Porque não tem tanta qualidade boa assim? Não é isso. Temos aqui o Guilherme Almeida de Carvalho, certo? Qual que é o meu último sobrenome, você sabe? Corrêa. Ah, bom. E, mano, o que falar do Guilherme? Cara, como ele falou, a gente se conheceu num aniversário, né? E depois a gente foi jogar bola. E eu gosto dessas amizades que foi criada com o Gui, que é uma amizade natural, né? É uma coisa que fluiu, não foi uma coisa que a gente forçou a barra, ou eu queria me aproximar dele, ou ele queria aproximar de mim. Aconteceu, a gente se entendeu, né? Naquele futebol, a gente praticou a mesma linguagem ali, né? Que a gente tem gostos parecidos, como você falou, e eu amo isso. Eu amo quando as coisas acontecem de forma natural, né? Então, só para já começar te elogiando, você é essa pessoa, você não força, você é naturalmente essa pessoa que você demonstra ser, que vocês vão conhecer mais ao decorrer do tempo aqui, né? E assim, agora falar algumas características. Eu lembro de uma viagem, mano, que a gente foi, acho, pra praia, tava voltando da praia, não lembro. E aí você ficava falando assim, mano, eu amo aquele morro, não sei o quê, alguma coisa assim. Eu amo aquele cano que tá descendo do morro, eu amo aquele sol, eu amo não sei o quê. Então você, mano, o Guilherme é um cara que ama muito, tá ligado? Ele ama muito as coisas, ele sabe valorizar, já falei pra ele também, mas ele é um cara que valoriza os detalhes da vida, tá ligado? Então ele ama um pôr do sol, ele ama uma montanha que é um pouco mais alta ou um pouco mais redonda, tipo uma coisa que só ele sabe identificar e amar do jeito que ele identifica. E eu acho isso muito incrível, porque é uma coisa que às vezes me irritava. Esse moleque ama demais, mano, que saco, velho. Né? Tipo, só que é uma coisa que, tipo, o que te irrita é o que falta em você às vezes, né? Então, era uma coisa que eu identifiquei e falei, mano, eu que tô errado aqui, eu que deveria ter essa visão das coisas melhor. E eu comecei a aprender muito isso com ele, tá ligado? De reparar nos detalhes, seja nas coisas ou nas pessoas, né? O Gui é uma pessoa que nunca está satisfeito com nada. Ele sempre quer fazer mais, ele nunca está feliz, ele não para. Não, reformula essa frase, não é que eu nunca estou feliz. Não, você nunca... É porque não, assim... você está feliz, você não está satisfeito. Talvez. Eu sempre quero melhorar, né? Isso. Nesse sentido. Exato. E aí sempre ele está buscando alguma coisa, ele quer fazer e tal. Isso é uma característica muito boa nele, mas ao mesmo tempo acredito que atrapalha muito você, né? Sim. De, às vezes, querer tantas coisas e não focar talvez em alguma coisa, né? Não sei. Na verdade eu acho que isso precisa ser dosado, né? Sim. É você estar satisfeito com aquilo que você tem, porque eu acredito que a felicidade ela venha da satisfação.
do contentamento, de você ser feliz com aquilo que você já tem. Mas a gente tem que ter o equilíbrio com eu sou feliz com aquilo que eu tenho, eu sou muito grato pela minha família, pelo trabalho que eu tenho, pelas pessoas que têm ao meu redor, pelos meus amigos, mas eu estou buscando coisas novas. Então, eu sou feliz pelo que eu tenho, mas eu sou feliz por esse pôr do sol que eu estou vendo, mas, mano, eu acho que se eu ficar aqui mais um pouco, eu vou ver uma lua cheia mais bonita, sabe? Algo nesse sentido. Entendi. Basicamente, é dessa forma que a gente precisa equilibrar a vida, né? Sim, e às vezes eu caio né? nesse desequilíbrio de tipo assim, cara, eu preciso disso, preciso melhorar, preciso fazer. E às vezes a gente foca tanto naquilo que tá faltando que a gente não dá valor para aquilo que a gente já tem, né? E é uma das coisas que eu vou falar que talvez se alinhe com isso, que é você quer fazer diferença. Eu tenho esse sentimento. Qualquer lugar você quer fazer uma diferença, seja com alguma coisa que você está falando, seja fazendo uma piada, né? Enfim, alegrando alguém, tirando o sorriso de alguém, você quer fazer a diferença, né? E vocês vão perceber aqui que ele é bem Sou assim. piadista, brincadeira. Não é piadista. Você quer, fazer a diferença, trazer algo novo, abrir a mente das pessoas, trocar uma ideia, mandar real, nesse aspecto tô falando, tá ligado? O humor, inclusive, ele é bem humorado, é um cara muito feliz, inclusive, às vezes ele até exagera, eu chamo ele de bêbado do humor, ele parece um bêbado quando fica muito humorado, ainda mais quando junta com o Daniel, meu Deus. É porque a gente liga uma chavinha na nossa cabeça, que quando essa chavinha liga pra voltar é um pouco difícil do humor. Sim. Mas você que tem os seus amigos, o seu clã, a sua galera, seu grupo, você sabe que quando tem aqueles caras que você junta... a piada não tem fim. A piada não tem uma coisa séria que se fala, só zoeira. Isso. Só coisa engraçada. E acho que é basicamente isso, né? Assim, que eu acho que eu... Não, fala mais. E da questão... Não, mas a questão que você falou da minha família também, eu acredito que você também é um cara muito família, de amar muito a sua mãe, amar muito a sua família... querer construir, já amar a sua futura família, mesmo você não tendo ela, eu já sei que você ama, então isso é muito incrível em você. É uma das coisas que eu acho que cumpri, rasgando a seda aqui pra você. Mas é isso, mano, de verdade. Eu sou muito feliz por ter um amigo como o Gui, que agora é meu amigo no podcast, né? Que a gente até falou, no começo a gente falava, a gente é sócio lá no podcast, sócio. Mas um dia eu falei pra ele, assim, mano, a gente não é sócio, sócio é uma coisa que, tipo... Muito formal, a gente é amigo, velho. A gente é amigo e pronto, sabe? E é isso. É isso? É isso. E já aproveitar, já que a gente já se apresentou, falar pra gente seguir a gente no Instagram, seguir o EpaCast no Instagram. Exato. Né? Se inscrever no canal do YouTube aqui, que se você está escutando a gente, você está no canal do YouTube, maravilhoso, ativa o sininho e tudo mais, sempre quis falar isso. Exato, ative o sininho. Galera, agora um papo muito sério aqui. Você já teve um sonho na sua vida? Todo sonho começa pequeno. E a gente está realizando um sonho aqui no podcast. E nós ainda estamos começando pequeno. Então, qualquer ajuda no começo, seja você dando like, seja você ativando a notificação, seja você compartilhando um pedaço do podcast com alguém, isso faz total diferença nisso que a gente está fazendo aqui. Então, se você gosta da gente de alguma forma, ou se você não gosta, mas você quer que o esporte seja valorizado de alguma forma, considerem ajudar a gente de alguma forma. E o que você pode fazer é dar um like, se inscrever no canal, seguir o EpaCast no Instagram. E para você demora 30 segundos, para a gente é uma diferença enorme, tá bom? Exato. A gente vai deixar, por exemplo, como esse é primeiro gravado, né? E os próximos talvez serão também. A gente vai deixar ou na tela ou aqui embaixo aqui para você se inscrever nas redes sociais, TikTok, um monte de coisa que a gente já tem. Já fez, que aqui é profissionalismo, aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho, meu filho. E falar dos nossos patrocinadores, que a gente não tem ainda. Bora falar dos nossos patrocinadores. Primeiro a gente vai falar É o espaço que sua empresa poderia ter aqui no nosso podcast. Exatamente. Então, se você tem uma empresa, se você quer divulgar a sua marca, se você é um pequeno negócio que está começando agora, ou se você já é um grande negócio e quer
pessoas que sejam engajadas com o esporte, considerem conversar com a gente para apoiar esse projeto. Apoiar o projeto e a gente te apoiar também, porque agora nós estamos começando mais um dia, isso aqui vai ser muito grande. Então, se você estiver com a gente desde o começo, você vai ser um privilegiado de ser um dos patrocinadores do EPACast. Então, se você está ouvindo essa mensagem, o seu cliente também pode ouvir. Então, seu nome poderia estar aqui na nossa televisão. Exato. Chama a gente no direct lá do EPACast, do Gui, do meu, enfim. Onde você achar melhor, pode chamar lá que a gente vai estar... Exato, estamos te dando essa oportunidade. Aproveita e chama agora também, porque quando tiver milhões de seguidores lá, vai ficar perdido lá, né? Exato, aproveitar agora. E às vezes a gente não vai conseguir ver. E outra, a gente tem que tomar vergonha na cara e fazer um e-mail comercial, né? Um e-mail empresarial. Comprar um domínio, né? Não fala isso. Não? A gente já comprou. Quando sair isso aqui, a gente já comprou. Porque você falar de compramos domínio... agora. Filho, não tenta comprar o domínio agora, porque a gente está fazendo isso gravado. Quando a gente terminar de gravar, a gente já vai comprar o domínio. Exato. Mas dada essas informações, pedidos e choro aqui por um patrocinador... Choro não, é privilégio seu participar desse projeto. Exato. Privilégio nosso tá com você também. Isso vai ser grande, falando sério agora. Isso vai ser grande, é um sonho que a gente tem e que vai atingir muita coisa além do esporte, tá? Então... Estamos com quanto tempo de gravação aí, diretor? 30 minutos? Excelente, tranquilo. Excelente. Então vamos lá, seguinte, a gente foi lá no nosso Instagram, @epacast_, @epacast_, e a gente abriu uma caixinha de perguntas, onde a gente pediu pro pessoal mandar curiosidades sobre o podcast, né? Porque a gente está começando, as pessoas não conhecem o nosso projeto ainda, e a gente pediu para elas fazerem algumas perguntas sobre curiosidades que elas queriam saber, e aí a gente vai fazer aqui, né, e já esclarecer algumas coisas, trocar uma ideia, enfim, certo? Certo. Quer ir para a primeira? Já vou falar de cara que o que significa EPACast, nós vamos falar no final. Então, se você quer saber o que significa EPACast, procure em algum lugar desse vídeo aqui que a gente vai falar. Ou fica até o final, que isso ajuda muito. Ou, se você for muito curioso, vai lá no Instagram que vai ter uma dica para você e aproveita e já segue. Exato. Tá deixado aí o recado. Tá, abrimos um looping aí. Mas vamos lá. A primeira pergunta foi... por que vocês decidiram fazer um podcast? Por que um podcast? Isso é muito bom. Começa você agora. Começa eu? Mano, eu decidi fazer... Por que um podcast? Porque eu entrei na internet querendo fazer um podcast. Na internet? Porque eu assisti o Flow, acho que como todo mundo fez, né? Na vida, pelo menos uma vez que gosta de podcast. E eu vi ali como a gente descobria coisas das pessoas que a gente nem imaginava. As pessoas, para mim, são como livros, né? Então, as pessoas têm suas histórias para contar e elas querem ser ouvidas. Eu quero ser ouvido, não estou aqui à toa, eu quero ser ouvido. Você que está aí, você quer ser ouvido, né? E eu acho isso muito interessante. Eu descobri coisas de pessoas que eu nem imaginava e aquilo me intrigou e me falou, caramba, que legal, me aproximou daquele convidado do Flow, ou até mesmo do apresentador do Flow. Então, eu acho muito legal por o podcast não ser uma entrevista, ser uma conversa. Talvez não, é o modelo que a gente quer seguir. Por conta disso, é uma conversa descontraída, a gente vai trocar uma ideia, vai conhecer, vai fluir, igual a gente ficou meia hora falando um do outro aqui, porque fluiu, né? E é isso, sabe? Eu achei muito, muito legal essa ideia, achei muito bom e aí falei pro Gui, do podcast, tive a ideia, e, enfim, conta você o porquê a gente decidiu fazer um podcast. Na verdade, há um tempo já eu queria fazer um podcast, só que não tinha muito uma ideia sobre o que eu ia falar, não tinha muito um tema, porque eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, eu consumo conteúdo de diversos tipos, mas eu não sabia exatamente o que falar, não sabia a estrutura de como eu ia fazer um podcast, mas tinha ali essa ideia na gaveta, por quê? E a sua ideia era sempre áudio, né, só? Só áudio, a minha ideia era áudio. Mas eu sempre gostei de podcast e eu sempre fui um cara muito comunicativo. Então, eu sempre senti que o que eu ia fazer da minha vida seria algo relacionado à comunicação. Então, o podcast era uma oportunidade para eu fazer isso. Uhum.
E um dia eu estava num trabalho que era uma empresa top, porém eu estava muito insatisfeito com aquilo que eu estava fazendo. Porque eu não estava me saindo bem na função que eu estava, não estava gerando resultados. E como o Del falou, eu sou um cara que quer sempre melhorar, que não se contenta com o mínimo. Então, se eu não estava indo bem, eu queria melhorar de alguma forma. E não estava contente com o trabalho que eu estava fazendo. E muito frustrado, muito frustrado. E um amigo meu me ligou e ele falou assim, cara, eu sei que você está um pouco frustrado com o seu trabalho, a gente vai fazer um dia de... Era tipo um treinamento que ele ia fazer de aptidões para a gente desenvolver algo, para a gente trabalhar na internet, para eu começar um projeto sozinho, né? Fala o nome do cara, pô. O Vitinho, Vitor Cruz. Um abraço pro Vitinho, Vitor Cruz. Honra quem merece honra. Victor Labs. E ele me chamou esse dia para esse encontro que a gente ia ter. E eu tava no trabalho, eu falei assim, cara, eu vou para esse lugar. Vou fazer isso, porque uma coisa que eu tenho para falar para vocês, já abrindo um looping aqui, é que se você não está satisfeito com aquilo que você está vivendo, você precisa se mexer, dar um passo em direção àquilo que você realmente quer. Talvez você não saiba aquilo que você quer, mas só de você se movimentar e sair da onde você não quer estar, isso já é um grande passo. Você não é uma árvore. Eu ouvi alguém falando isso, não sei quem. Mas você não é uma árvore, você consegue se mexer, você consegue sair daí. Inclusive, essa é a história de um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, um dos primeiros livros que eu li, e é um livro incrível que me ensinou muito. E ele fala exatamente isso. Existem muitas pessoas que vivem a vida inteira trabalhando com algo que elas não gostam, vivendo uma vida que elas não gostam, simplesmente porque elas não têm coragem de dar um passo, de sair daquela realidade que elas estão vivendo. Então, para você que está ouvindo isso aqui hoje, você está vivendo uma realidade que você não gosta, saiba que você pode sair disso. Basta você querer dar esse passo. Independente da idade ou da situação. Porque você às vezes pode estar aí na sua casa e falando assim, eu tenho 12 anos, eu não tenho condição de conseguir nada porque eu não trabalho. Ou você pode ter 40, 60 anos e falar, nossa, eu estou velho demais para entrar na internet. Eu tenho já família, não dá para eu tirar um dinheiro da minha família para colocar e investir no podcast. Dá, mano. Dá. O Gui está numa situação que ele conseguiu e eu estou numa situação diferente e eu consegui. A gente está conseguindo, no caso, né? Exato. A gente sonhou junto e a gente planejou e a gente chegou até aqui. A gente está bem feliz com o nosso resultado, mas a gente não está satisfeito ainda. Exato. Né? A gente tem que ser feliz, mas não satisfeito. Que é o que o Gui ensinou para mim, né? A gente não ser satisfeito. É isso. E a gente... Tudo começa com uma direção, né? Você tem que ir, você tem que sair. E foi isso que eu fiz aquele dia. Falei, cara, não estou satisfeito, eu tenho que... E eu sempre fui muito sincero, esse é um ponto muito importante, sempre fui muito sincero com o meu chefe, com a galera que trabalhava comigo, sobre essa minha insatisfação, para deixar portas abertas, enfim. Isso fala muito sobre honra, caráter, de você sempre ser honesto com as pessoas que estão ao seu redor. E foi isso que eu fiz. E nesse dia, eu saí do meu trabalho e fui nesse dia, nesse encontro que era... A gente ia criar isso, algo que você pudesse trabalhar da internet e pudesse começar um negócio ali, montar um negócio. E o Vitinho, esse meu amigo, começou a fazer algumas perguntas para mim e eu comecei a responder sobre aquilo que eu gosto. Então, por exemplo, cara, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ensinar, gosto de informar, gosto de me comunicar. O que mais você gosta de fazer? Eu gosto de entretenimento, gosto de assistir esporte, gosto de... sair com meus amigos. Big Brother, sei lá, gosto da cultura pop, eu gosto disso. E tudo que eu fui falando sobre aquilo que eu gostava, convergiu para um podcast, assim, convergiu para criação de conteúdo, sabe? Sim. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero viver. Só que eu não sabia, não tinha como eu começar a fazer isso de uma hora para outra e já ter um negócio pronto e começar a viver disso, não dava. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Posso ter um podcast, posso começar a produzir conteúdo para a internet.
E um dia eu tava voltando para casa desse trabalho e eu tava insatisfeito, mais uma vez, e eu recebi uma ligação, era o Del. Tava bem insatisfeito, né? Tava Já muito falou umas insatisfeito. 5 vezes que tá insatisfeito. Pistola, né? Brincadeira. Não, realmente. Eu não tava feliz. Não tava feliz com o meu dia a dia, com a minha rotina, com para onde a minha vida tava caminhando, sabe? Uhum. E eu recebi essa ligação do Del, a fatídica ligação. Uhum. E ele começou a me contar, cara, tem um podcast, tem um plano, tem um pensamento sobre isso, que depois a gente vai começar a falar um pouco mais profundo sobre qual é o nosso propósito com o podcast. Mas ele começou a falar e meu coração começou a queimar muito, no sentido de, mano, é isso que eu quero. Isso faz muito sentido pra mim. Vocês tinham que ver a alegria dele na ligação. Eu fiquei muito feliz, porque era o que eu queria. Tipo, tinha essa lacuna e era como se essa ligação preenchesse essa lacuna do, cara, vamos nessa direção. E eu comecei a ficar muito feliz. E eu tava andando, voltando a pé do trabalho, e a gente conversando, eu acho que era uma sexta-feira, né? Era uma sexta-feira. Nossa, eu achei que você tava em casa, não parecia que você tava na rua. Não, eu tava na rua, cheguei em casa, e eu acho que essa ligação demorou quanto tempo? Mano, 1h e pouco. Não, muito mais, eu acho que demorou... Porque a gente começou a falar de ideias e daquilo que a gente queria viver, da insatisfação que a gente tava e do quanto isso fazia sentido pra gente. Uhum. Resumindo, por que podcast? Porque é algo que faz sentido pra minha vida, é algo que eu sinto desde quando eu nasci. Não que eu ia ter um podcast, mas que eu nasci para me comunicar, nasci para, de alguma forma, entreter as pessoas e trazer informação. É algo que vem de mim. E eu acho que o podcast se encaixou com essas características que eu tenho. É um meio. Exatamente. Que você encontrou é um meio que alinhar isso tudo. Exatamente. E para você que às vezes está perdido, não sabe o que fazer na sua vida, uma coisa que eu falaria é: analise as características que você tem, que você faz com mais facilidade, e analise as possibilidades que você tem para encaixar com essas características que você tem. Eu acho que você vai encontrar algo que te faça feliz, e se você trabalha com algo que te faz feliz, esse algo você vai fazer muito, porque se você está fazendo uma coisa que você está feliz fazendo, você vai fazer mais vezes. Sim. E quanto mais você faz, melhor você fica. E quanto melhor você fica, mais você vai ter resultados com aquilo. Então, eu acredito que se você quer mudar a vida que você está tendo agora, eu acho que o passo que você tem que tomar é esse. Identificar as características que fluem de você naturalmente, e a partir disso você vê aquilo que se encaixa nessa característica, algo que as pessoas precisem, que você possa servir as pessoas nisso. E por isso podcast, porque eu quero servir as pessoas com esses meus talentos, que eu acho que foi natural. Hã? Talentoso. Todo mundo tem muitos talentos, você só precisa identificar isso. Eu tenho muitos talentos que vocês vão ver aqui, ou não. Ou não. Mas é isso, enfim. Acho que falei bastante, né? Não, só um pouquinho, você fala pouco. Eu falo pouco, né? Tranquilo. Eu queria fazer um pedido aqui, já deixar registrado. Del, quando eu estiver falando muito, você me corta, tá? Porque eu gosto de falar. Tá bom. Tá bom. Acho que já tá explicado por que o podcast, né? Não precisa de mais. Vamos para a próxima pergunta. Por que pergunta? podcast? É isso? Por que podcast? Porque então, é isso. Vamos aprofundar um pouco mais. Tá. Né? Aprofundar no quê, Del? Fala pra gente, Del, que a gente vai Qual o propósito disso aqui, desse podcast? Tá. Fala você, que propósito nasceu no seu coração. Mas será que eu já entrego o porquê? O que é? Então, eu entrego, né? Entrega. Bom, como eu falei, eu estava assistindo o Flow, e aí eu gostei muito do estilo, como era conduzido isso aqui, como a gente descobria... Coisa que eu falei, Achei o Flow ou pode pá? Ih, ficou aí a rincha. O Flow primeiro, né? E aí... O meu foi o Joe Rogan, tá? Queria deixar claro. Ai, nossa. Tá brincando. Eu entendo inglês. E aí eu amei muito o estilo, como eu falei anteriormente. E aí eu falei, cara, eu acho isso muito legal. Assistir. Eu falei, e se eu fizesse um? E aí veio no meu coração, falei assim, por que você não faz de esporte? Porque é uma coisa que eu amo. Eu amo esportes. E eu acho que vai até calhar com uma pergunta, a gente já pode até emendar, talvez. Tá. Vai falando. Não vou fazer agora. Tá.
Eu amo muito esporte e eu falei, cara, por que a gente não faz? E na hora veio no meu coração o Guilherme. Eu falei assim... Que isso, na hora mesmo? Na hora. Eu falei pra você. Veio na hora, assim, e... Eu falei assim, mano, vou trocar uma ideia com ele, porque ele falou, ele tava meio insatisfeito, né, com o trabalho dele. Muito, falo 1000 vezes. Muito, não é pouco, não. Muito insatisfeito. E eu também tava num período assim. Então, eu falei assim, vamos unir, né, a desgraça, menos com menos, vamos ver se dá mais, né? E aí eu falei assim, vou trocar uma ideia com ele, vou ver se ele, né, abraça esse sonho, porque é difícil você sonhar com uma parada e querer que o outro sonhe também, implantar, né, plantar, na verdade, isso na outra pessoa, é muito difícil. E aí, na hora que eu falei para ele, o jeito que ele recebeu a notícia e tudo mais, foi, tipo, muito incrível. E aí a gente vem sempre falando, sempre conversando, né? Sempre discutindo. Cara, isso aqui não é simples, não é só uma coisa, não é só um podcast, sabe? Tem que ser muito além. Tem que ter um propósito maior. E a gente alinhou, né, esse propósito e a gente percebeu que esse propósito é sobre pessoas. É sobre você que está aí do outro lado da câmera, é sobre essas pessoas que estão aqui, nesse momento aqui, vendo a gente gravar esse primeiro episódio. Então, é sobre pessoas, sempre vai ser para você, para que você se sinta amado, né? Que no final a gente vai falar o nome do podcast, você vai entender um pouco. E que você tenha algumas consciências de algumas coisas que a gente vai trocar uma ideia aqui. Eu acho que é uma das coisas que o podcast, eu acho que talvez viralizou, é que aqui a gente troca ideia. E é uma coisa que eu acho que na internet, você não pode falar um A que você já está sendo crucificado. Você não pode trocar ideia com ninguém. É muito difícil achar alguém com mente aberta hoje para receber algo seu e ele dar algo dele para você e ficar tudo bem. Na internet hoje está muita raiva, muito ódio. E eu acho que até por isso talvez o podcast tenha viralizado um pouco. E as pessoas sentem falta, elas gostam de conversar, acho que todo mundo gosta de um contato com uma pessoa. Então, volta, como eu falei, gosta do contato com uma pessoa. Então, volta no que eu falei, que é sobre as pessoas. É sobre amar as pessoas, sobre amar o convidado aqui, trocar aquela ideia com ele, ver o que ele sente, qual o sentimento dele pelo esporte, o que fez, o que transformou a vida dele, sabe? Passar isso para você. A gente não vai trocar só ideia sobre esporte, então vão ter pessoas que vão ser esportistas e empresários. Então... vão ter pessoas que são trabalhadores normais. Por trás de um atleta, de uma pessoa do esporte, é um ser humano ali. Exato. Ser atleta, ser esportista, e isso é uma coisa legal de você que está assistindo entender, é que você não é aquilo que você faz. Então, o cara, ele é um atleta, mas ele... A identidade dele não é ser atleta. Ele tem muitas coisas que regem a identidade dele, e uma das coisas que ele faz é ser atleta. Então, a gente vai conversar com a pessoa sobre todos esses aspectos da vida dela que estão em volta de quem ela é. Com certeza, o ponto principal é o esporte, né? Afinal, vai ser o tema do podcast. Mas é sobre isso que o Gui falou. É sobre trocar essa ideia, conhecer sobre a pessoa, entender coisas que a gente nem imaginava das pessoas. Eu sempre uso o exemplo do... Como é que é o nome dele mesmo? Do Léo Stronda. Do Léo Stronda, isso. Léo Stronda, queremos você aqui no nosso podcast, hein? Exato. Eu sempre uso, porque uma vez ele falou um podcast no Flow, que ele lê muito a Bíblia, ele já foi missionário, e eu falei, caramba, mano, que legal isso dele, tipo, uma coisa que eu nem imaginava. Então, é esse tipo de coisa que eu amo. E aí, se você quiser responder da sua parte aí. Sim. A pergunta é o propósito do podcast. Isso. É que tem muitos, né? Tem muitos propósitos, mas eu acho que eu falei o principal, que é sobre as pessoas. Sobre as pessoas. A gente pensa em muitos projetos que vai fluir disso, né? Talvez a gente não vamos contar agora, né? Porque também... Tá, eu já ia contar. Não, se quiser, conta. Não, mas que bom que você falou que eu não conto. Mas o propósito do podcast é como eu falei aqui quando eu estava falando do porquê podcast, né? Servir. Uma coisa que eu aprendi que mudou muito a minha vida é que as coisas servem às pessoas. Uhum. Quando eu
ouvi essa frase, parece ser uma frase boba, né? Mas quando eu ouvi isso, eu falei assim, caramba, velho, as coisas servem às pessoas. O que isso quer dizer? Que esse microfone aqui, ele só tem valor, só tem importância, porque tem uma pessoa aqui precisando dele. Essa televisão aqui só tem um valor, só tem uma importância, porque existem pessoas que precisam dela. Então, no mundo que a gente tem os valores distorcidos, as pessoas estão servindo as coisas. Então, eu faço de tudo para ter algo. Eu faço de tudo para ter dinheiro e conquistar coisas boas. Quando, na verdade, é o contrário. São as coisas não têm nenhum valor se não tiver uma pessoa ali para recebê-la, para desfrutar daquela coisa. Então, o propósito do podcast, um dia... Acho que é legal contar essa história. Um dia aconteceu algo na minha vida e a gente já tinha conversado sobre o podcast, a gente já tinha alinhado algumas coisas. Uhum. E eu comecei a chorar muito, assim. Comecei a chorar. E na hora eu liguei pro Del. Na verdade, eu mandei uma mensagem. Eu falei assim, Del, a gente precisa influenciar os homens da nossa geração a serem homens de verdade. E quando eu falo homens de verdade, obviamente não estou me referindo ao sentido machista da palavra. Não é isso. Mas a se posicionar como uma pessoa íntegra e de caráter, sabe? Porque a gente cresceu ouvindo histórias de pais que abandonaram os seus filhos, ou de pais que abandonaram as suas esposas, ou pais que deixavam a mulher em casa trabalhando ou fazendo alguma coisa e ficavam no boteco o dia inteiro. E às vezes isso para você não tem nenhum problema, mas muitas pessoas foram afetadas por isso, sabe? Sim. A nossa geração tem sido afetada por homens que não se posicionam. E quando eu falo homens é porque eu e o Del somos homens e talvez nós sejamos um ponto de influência para os homens que vão assistir o podcast, mas para mulheres também. Então, o que a gente quer é trazer a consciência para as pessoas que existe uma forma de se viver muito mais profunda do que isso que a gente está vivendo hoje em dia. Sim. E o que isso tem a ver com o esporte? Exatamente. E o que isso tem a ver com o esporte? Eu acho que o esporte, ele está muito envolvido na vida das pessoas. Então, esse exemplo de pai que eu usei, obviamente essas pessoas elas ouvem muito futebol, elas assistem muito futebol. Então, eu acho que a gente estando aqui, a gente consegue atingir essas pessoas. E muito mais, o esporte, ele molda caráter. Eu acredito muito nisso. Sim. Porque eu cresci dentro do esporte, eu cresci em competições, eu cresci disputando campeonato, e eu sei o que aprender com o esporte faz de diferença na vida de uma pessoa. O esporte, ele te ensina em regras simples. Desde você obedecer que uma bola saiu da linha e a bola não é sua, é do outro. Entendeu? É uma coisa simples que às vezes, eu até acho que quem falou isso foi o... Quem que foi? Foi o Ninja. Ele falou isso, falou assim, cara, o cara ele já está aprendendo uma regra ali de que, se saiu na linha de fundo, tocou em você, a bola é do outro. Entendeu? É uma coisa simples que a gente pensa, mas faz diferença, né? E quantas histórias a gente não já ouviu no esporte que transformou vidas, que tirou pessoas das drogas, que tirou pessoas de certas vidas de até morrer, sabe? Fora a questão da saúde, né? Que salva muitas pessoas, a prática de esporte, enfim. E eu acredito muito que eu aprendo muito com o esporte. Eu aprendo muito. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu com o esporte, mano? A minha lição mais importante... Cara, eu acho que a questão que você meio que me zoou, mas falando sério, de eu ser competitivo, isso foi uma coisa que o esporte me ensinou muito. De eu insistir na coisa, de eu competir, mas com lealdade. Se eu tô perdendo, a culpa não é do outro, a culpa é minha, que talvez que eu não treinei o bastante para vencer. Isso é sabe? muito verdade. Então, é uma das coisas que... Fora que, quando eu tô no esporte ali, eu tô ensinando e tô aprendendo.
né? Eu já cansei de ensinar o Felipe lá, que a gente, né, tá jogando basquete. Eu falo, Felipe, faz dessa forma. Ele vai lá e fala, mano, tenta fazer dessa forma esse outro lance, entendeu? Então a gente tá sempre trocando, essa troca. Eu acho isso muito interessante. Mas essa coisa da competitividade, de eu não desistir, de eu entender que se eu batalhar, correr atrás do que eu quero... Isso, mano, se aplicou muito aqui. Né? Quantas vezes, eu não sei você, mas eu já desisti umas 5 vezes de fazer esse podcast. Né? Umas 12 vezes já. Porque, cara, não é fácil. A gente vai até entrar nesse tema, que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Qual que foi a dificuldade de fazer o podcast? Cara, tudo, mano. Tudo é bem difícil. Teve alguma coisa ou outra a mais que sobressaiu, assim, como alugar essa sala. Foi muito difícil. O que tem de mandar de documento. Nossa. Sim. Nossa, assinatura, alugar é muito difícil. Enfim, mas eu insisti, mano. O Gui, no tempo ruim, o Gui foi lá e falou alguma parada pra mim que me incentivou, mesmo indiretamente ou diretamente. Eu acredito que eu tenha feito o mesmo por ele, em algum momento que ele estava pensando em desistir. Enfim, essa troca, com essa insistência, é tudo isso, mano. Acho incrível. Acho incrível. E uma coisa, falando sobre esporte... Eu aprendi uma coisa com você, é um episódio que a gente sempre gosta de mencionar, né? O Del foi disputar um campeonato de natação, Olimpíadas Evangélicas de Natação. E, mano, até me arrepia, me emociona, assim, lembrar desse momento que ele foi disputar essa prova de natação e ele ficou em terceiro. E tinha o pódio lá e tudo mais, tinha a premiação. E aí eu vi lá, o primeiro colocado chegou lá, subiu, recebeu a medalha dele. E aí teve o segundo colocado que subiu, recebeu a medalha dele. E o Del ficou em terceiro. Na hora que falou o nome dele, deu a medalha para ele, ele fez assim, de terceiro colocado. O que isso mostrou para mim? Não que ele gosta de perder ou que ele gosta de estar em terceiro, mas que ele amava estar ali. Ele amava... fazer aquilo que ele gosta e só competir no esporte, só aprender com o esporte, só de estar ali com as pessoas, sabe? Então... Questão de valorizar o momento ali. Era esse o ponto que eu queria chegar. Uma das coisas que eu mais aprendo com o esporte é que, enquanto eu estou praticando esporte, eu me sinto presente. Eu tô no momento, eu tô ali, sabe? Eu não tô pensando no futuro nem no passado. Os maiores problemas que a gente está tendo hoje em dia na nossa geração é problema de depressão e ansiedade. E as pessoas falam que ansiedade é você estar muito no futuro e depressão é você estar muito no passado. E quando você está no presente, acho que o Murilo Gun que fala sobre isso, que você estar no presente é a sintonia do amor. Você consegue amar quando você está no presente. Você não consegue amar quando você está no futuro. Já conseguiu amar uma pessoa pensando no futuro ou pensando no passado? Você não consegue. Você só consegue dar amor para uma pessoa quando você está no presente. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi no esporte é que se você não está 100% presente no esporte, ali enquanto você está praticando esporte, você não vai conseguir estar bem. Já teve um jogo que você falou assim, mano, tô com um problema lá, tô com um pensamento lá na frente e não consigo estar aqui? Sim, mas o esporte para mim, às vezes, já aconteceu isso, né? Mas poucas vezes, porque o esporte para mim é um alívio para isso. Ele te deixa presente. Isso, exato. Tipo, ele me faz esquecer disso, é um momento que eu tô me divertindo, que eu tô, sabe, competindo, enfim, ele me faz esquecer isso. Mas já aconteceu, com certeza. Já aconteceu de eu pensar e jogar mal. Exato. Né? Não, então, e o esporte ensinou exatamente isso. A você estar no presente. O quanto o estar no presente é bom para a sua vida. Até acho que o Joel J estava falando sobre uma prova do César Cielo. Que o César Cielo contou para o Joel J que ele falou assim, eu sabia que ia ganhar. Por quê? Porque... quando eu tava ali no palquinho... Como que chama o palquinho ali quando você vai pular? Palquinho? Que você vai pular na natação? Putz, esqueci. Sei plataforma, lá. Plataforma, exato. Ele falou assim, cara, eu consegui enxergar os poros na plataforma. O Cielo falou. De tão presente que eu tava ali. Então, o esporte, ele te ensina a arte da presença. De estar ali e agora. E é uma das coisas que eu mais amo no esporte.
Enfim, respondendo a essa pergunta que eu mesmo fiz. E teve até uma pergunta aqui que é parecida, que é o que você mais gosta no esporte, né? Que acabou fluindo aqui. Mas o que eu mais gosto, assim, eu não sou o cara dos números. Eu não sou assim, nossa, lá em 92 o Pelé morreu, o Pelé fez não sei o quê, fez quantos gols. O Pelé morreu, tá louco? O Pelé não morreu, não. Desculpa, gente, o Pelé não morreu. O chat vai spamar assim, Pelé morreu, sabe? Os caras fazem isso. Meu Deus, Pelé morreu. Mas, tipo, em 92, o Palmeiras fez tantos gols, não sei, eu não sou esse cara dos números. Em 2006, 2007, 2008, o São Paulo foi tricampeão brasileiro. Não, eu não sou de falar isso. Eu sei disso, mas não sou especialista nisso. Mas o que eu amo no esporte é a sensação que ele passa pra gente. Sabe quando você atinge uma marca que você nunca imaginou que você ia conseguir atingir? E vem aquela sensação de vitória, de conquista, é esse tipo de coisa que eu gosto, sabe? Nossa, sim. Aqueles vídeos do TikTok que o cara vai arremessar assim, ó, aí vai tipo a bola lentamente, aquela música de fundo, aí quando a bola cai todo mundo pula, tipo a sintonia que o esporte traz das pessoas, sabe? Tipo, um gol faz milhões de pessoas festejarem ao mesmo tempo, tá ligado? Então, essa coisa do sentimento é o que mais me fascina no esporte. É isso que mais me fascina. E é o que eu quero passar aqui, sabe? Muito bom. A motivação da pessoa, o porquê que ela tá fazendo aquilo, o que ela sentiu naquele momento que ela subiu num pódio, enfim, eu quero passar isso. Quero saber disso, tá ligado? Eu acho muito bom. E uma das coisas que eu mais amo no esporte, eu considero que o esporte seja uma arte. Porque está envolvido com entretenimento. Sim. Então, entretenimento é uma arte. Então, não existiria futebol se não existisse milhões de pessoas, bilhões de pessoas acompanhando o esporte. Então, eu acredito que o esporte seja uma arte. E a arte imita a vida. Em que sentido? Quando você pode ver uma pessoa que é muito disciplinada no esporte, ela vai ser muito boa e ela vai ser disciplinada na vida dela também. Então, eu amo o esporte por quê? Porque ele te proporciona coisas na sua vida. Então, quando você é focado no seu esporte, isso vai reverberar para outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, que nem eu falei, eu cresci dentro do esporte, eu cresci aprendendo. Isso fez bem para a minha vida no geral. Então, quando você está focado no esporte, praticando algum esporte, inclusive para você que não pratica esporte, considere praticar um esporte. Por quê? Porque você começar a praticar um esporte vai mudar não só a sua saúde, porque você está correndo, ou enfim, mas vai mudar diversas coisas na sua vida, porque aquilo que você faz no esporte, você vai imitar nas outras áreas da sua vida. E isso que eu amo no esporte. A competitividade, por exemplo. Era um dos propósitos que a gente tem também, que é incentivar pessoas que não praticam a entender esse sentimento de quem ama praticar qualquer esporte, seja basquete, corrida, e entender isso e levar isso para a vida dela, porque, cara, como o Gui falou, faz muita diferença na sua vida. Sabe, esporte é uma coisa incrível, não é à toa que transforma as vidas, enfim, é muito incrível. Top. Quer ir para a próxima? Pode ir. Então bora. Vamos indo. Agora sobre os convidados. Qual tipo de convidado? Não, qual tipo de convidados que a gente pretende trazer? Responde aí. O tipo de convidado que a gente pretende trazer. Acho que esse a gente não precisa responder duas vezes, né? Só... Posso complementar, caso eu precise, mas tá tranquilo. O tipo de convidado que a gente pretende trazer. Pessoas que têm alguma relação com o esporte. Não necessariamente atletas profissionais, mas pessoas que tiveram a vida impactadas pelo esporte de alguma forma. Então, por exemplo, a gente vai trazer atletas aqui, pessoas que têm a sua relevância no esporte. Ex-atletas, atletas profissionais. Atletas, ex-atletas profissionais. Mas a gente vai trazer também pessoas que fazem outras coisas, têm outro tipo de profissão, mas que no esporte ela tem um refúgio, ou no esporte ela conseguiu se libertar de alguma coisa. Pessoas que foram transformadas, tiveram a vida transformada de alguma forma pelo esporte. Dá um exemplo. Dá um exemplo? Só para o pessoal entender. Mas posso falar um? Pode. Joel J. Ah, tá. Não, mas o Joel J é ex-atleta.
Então, mas o esporte transformou a vida dele. Ele não seguiu no esporte, mas continua transformando a vida dele, os ensinamentos que ele aprendeu lá na natação. E, inclusive, agora ele está treinando para o triatlo, para o Ironman, né? Por exemplo, Matheus Verdelho. Matheus Verdelho, também. Ele é modelo, ele é monstro, o Matheus Verdelho é monstro, não tem outro adjetivo para ele. Mas agora ele está treinando para ser triatleta. Então, a gente pode chamar o Matheus Verdelho aqui para trocar uma ideia sobre esporte, para entender qual que é o impacto do esporte na vida dele. E não necessariamente ele é um atleta. Exato. O Cocielo, por exemplo. Cocielo. É um cara que, tipo, eu vejo... Ele surgiu no YouTube fazendo vídeos engraçados, né? Vídeos que ele queria... Como ele mesmo falou num vídeo agora que eu assisti agora há pouco, ele queria transmitir alegria, passar alegria para as pessoas, né? Fazendo sketch, enfim, aqueles desafios dele. Mas ele percebe que ele sempre meteu esporte. Tipo, o Desafio do Travessão, agora ele está na TV com um programa de esporte, só que misturado com humor. Então, você percebe que o esporte mudou a vida do cara. Exato. Sabe? Ele... Enfim, é esse tipo de gente que a gente vai trazer, fora os atletas também. E não só pessoas big famosas também. A gente dá exemplo de pessoas muito famosas. A gente quer dar visibilidade para os pequenos. A gente quer dar visibilidade, principalmente para esportes que não são tão... adeptos, que não tem tantos adeptos. Exato. Então, por exemplo, quando chega a época de Olimpíadas, existem vários esportes. Vamos apoiar os esportes, só que no decorrer do ano ninguém quer apoiar os esportes. A nossa ideia é trazer pessoas que possam divulgar os esportes e que o nosso... Aí já vai entrar num assunto mais profundo, mas que o nosso país não seja um país onde as pessoas só querem jogar futebol, mas que elas veem, por exemplo, uma pessoa... Ver um atleta de squash, sei lá se squash é um esporte profissional. Eu acho que é, respeito os squashes daí. Eu falei squash lembrando da Beca, que a Beca, a esposa do Del, é um squash. Um beijo, Beca. Mas um esporte que não tem muitos adeptos, alguém vem falar sobre o esporte e você que está assistindo pode gostar desse esporte e pode aderir para a sua vida, entendeu? Exato. Então, dá visibilidade para pessoas que... E muitas pessoas... Desculpa, Del. Mas muitas pessoas que têm muita influência na vida de muitas pessoas, só que não é conhecida. Ou seja, um treinador de um bairro que tirou muitas crianças da droga porque criou um time na comunidade e isso mudou a vida de muitas pessoas. A gente quer trazer essas pessoas também e contar essas histórias para que elas possam ser conhecidas também. Indo mais a fundo também, a gente quer trazer alguns convidados que fazem parte de uma estrutura de algum esporte também. Por exemplo, um diretor de um clube, algum cara que comanda a mídia de um clube, fala, cara, deixa eu entender, como é que você comanda a mídia? Como é que funciona a mídia de um clube, sabe? Exato. Um fisioterapeuta, um nutricionista para passar bastante informação para vocês também, que assim como a gente é curioso nessa parte. Vou fazer um projetinho, pai. Vou fazer um projetinho, pai. Fazer um projetinho, pai. E assim, não somente a gente ligar para os esportes de 4 em 4 anos quando tem as Olimpíadas, mas a gente também está aqui diariamente, não sei quando vai ser, né? Se a gente vai fazer uma vez por semana no começo, depois para 3 ou depois todo dia. Não sei como vai ser. A gente tem uma ideia, mas a gente vai ver como vai fluir, como as coisas vão andar. E, inclusive, se você tiver ideias, né, de convidados, comenta aqui no vídeo. Coloca aqui e fala assim, cara, chama tal pessoa, chama aquela pessoa. Cara, depois que vocês falaram isso, eu pensei em tal pessoa. Coloca aqui, porque a gente conhece muito algumas, e bastante. Mas, às vezes, você pode conhecer alguém que a gente nunca imaginou. Então, coloca aqui embaixo, comenta e faz isso bombar também, pelo amor de Deus. Faz bombar. E é isso. Respondido? Respondidíssimo. Perfeito. A gente fluiu os dois aqui junto. Aqui é entrosamento, só tapa aqui, ó, Josué Mineiro. Tem aqui qual foi o maior desafio do podcast, a gente já meio que pincelou isso. O maior desafio do podcast foi pro Paraguai. A gente foi pro Paraguai comprar essa estrutura. Quer contar a história do Paraguai? Vamos contar breve. Breve. Eu tava pesquisando, né? A gente pesquisou tudo, esses aparelhos, esse microfone, o fone, câmera, enfim, tudo. E aí eu vi, o meu pai trouxe do Paraguai uma câmera GoPro para mim, e foi muito mais barato. Questão de, tipo... Muito mais barato. Sei lá, R$500 a menos, eu acho que foi. E aí eu falei, cara, será que essas coisas aqui são mais baratas? Pesquisei na internet e vi que tipo, era muito mais barato. Muito mais barato. E aí a gente foi... Na loucura, um final de semana, né? A gente comprou passagem de ônibus. A gente é de São Paulo.
A gente foi de busão pro Paraguai. Sim, a gente comprou passagem para uma sexta-feira, né? Pra já chegar lá de manhã, a gente com as malas, né? Coitado do que levou uma mala grande, teve que caminhar o Paraguai inteiro. Não, menção honrosa aos nossos pais, que se não fosse eles, Exato. a gente não teria feito. Não teria isso aqui. Não teria isso aqui. A gente vai falar melhor dos nossos pais depois, mas eles foram com a gente pro Paraguai e foi muito louco, mano, porque a gente chegou lá, não conhecia nada de nada do Paraguai, com as malas assim, meu pai levou uma mala grande, a gente teve que ir pra lá e pra cá com mala. Depois, na volta, a polícia parou o nosso ônibus, começou a revistar tudo. Sim. Mas como a gente comprou tudo na nota fiscal certinho, no valor que é permitido, então os caras viram lá e tudo certo. Deu tudo bom. Mas a gente falou dessa história do Paraguai porque foi um rolezão. Foi um rolezão, proporcionou coisas boas pra gente. Muita canseira. Mas é história, né? Uma história pra gente contar e pra valorizar também isso aqui, mano. Pra valorizar. Exato. E pra valorizar o seu like aqui, dá o like. Falando nisso, deixa o seu like, porque a gente passou um perrengue pra você ter um áudio de qualidade. Tá vendo esse áudio que tá chegando no seu ouvido com qualidade? Isso é graças a esse microfone e ao Matheus, que tá ali atrás das câmeras, e esse brilhando, veio do Paraguai. Brilhando nessa gravação. É isso. Camisa 10, faixa. Próxima pergunta. Quem fez vocês, né, no caso, se apaixonar por esportes? Vocês se apaixonarem por esportes? Quer falar? Falo. Meu pai. Nossos pais, né? Meu pai também. Meu pai, muito. Mano, meu pai é professor de educação física. Ele, então, né, já tá no DNA ali. Ele me passou sempre a paixão por esporte, mas ele nunca impôs pra mim. É engraçado, que é uma coisa que eu aprendi com ele que eu quero passar pro meu filho. O Guilherme já tá chorando, né? E... meu pai nunca impôs, ele nunca falou assim, cara, faz isso, faz aquilo, ele sempre me levava, eu ia com ele, e eram momentos especiais, porque era o meu pai comigo, sabe? Ele me levava, meu primeiro esporte, inclusive, que ele me iniciou foi a natação, que eu fiquei em terceiro. Só um comentário sobre aquilo, eu fiquei em terceiro, mas eu vou treinar para ficar em primeiro, tá bom? Aquela história lá de treinar. Então, o primeiro esporte meu foi natação. Meu pai sempre quis que eu fosse profissional, mas ele nunca me obrigou a nada. Ele via em mim um bonecão do posto comprido que ia dar certo na natação, né? Porque eu tenho os braços compridos, as pernas compridas, sou alto, tenho 1,84 m, enfim. Ele falou que ia dar muito certo. Ele é assim, mas ele é casado, viu? Mas ele não insistiu, não. Ele super apoiou, independente do que eu escolhesse, e comecei a fluir. Ele me passou essa paixão, me passou a paixão pelo time que eu torço. É um dos momentos mais lindos da minha vida com meu pai tem a ver com o esporte, tem a ver com títulos que eu vi com meu pai, momentos que ele estava comemorando um título e ele estava emocionado ali do jeito dele, né? Não chorando, porque meu pai não é muito de chorar, mas era o momento dele e aquilo me marcou. Ele não precisou falar nada, ele só viveu ali, ele só curtiu aquele momento, aquela coisa do momento, e eu percebi. Foi uma forma natural e ele foi me passando essa paixão. E aí eu fui conhecendo, né? A gente tá na escola, vai jogando bola com os amigos passam a paixão pra gente. Então foi fluindo, mas com certeza meu pai, eu amo muito meu pai. Obrigado, pai, por isso. Se isso está acontecendo aqui é por você, não só pela paixão do esporte, obviamente, mas por tudo que o senhor ajudou a colocar essa cortina. Ir no Paraguai com a gente, o incentivo que você passa para mim de fazer as coisas e realizar do meu jeito, muito obrigado. Eu nunca vou esquecer. Te amo muito. Muito obrigado. Que isso, muito bom. Quando a gente começou a falar disso, o Del falou que eu comecei a chorar, porque realmente... Eu acho que eu nunca falei isso, mas a primeira palavra que eu falei... Foi esporte. Foi bola. Foi gol. Bola? Não, a primeira palavra que eu falei, na real, foi Cristiano Ronaldo. Foi Rodrigo Tabata. Primeira palavra que eu falei foi Rodrigo Tabata. Mentira. Real, a primeira palavra que eu falei foi bola. E o meu chiqueirinho, assim, meus pais me levavam pra loja deles e eu ficava dentro do chiqueirinho. Chiqueirinho. Era um chiqueirinho. Tipo, eu sei, é muito de criança, mas é engraçado. Tá ligado, né, o que é o chiqueirinho? Sim.
E eu ficava... Tinha um monte de bola, assim, dentro do... E eu ficava assim... Eles até me zoavam, eu ficava assim... Bola, bola, bola. Quando eu era criança, eu ficava bola, bola. Porque eu amava bola, futebol, bola, quando eu era pequeno. E eu acho engraçado que quando a criança nasce, ela... Uma das primeiras referências que ela tem é dos pais, né? O pai, a mãe. E eu tinha muita referência do meu pai, assim, muito mesmo. Eu agora comecei a chorar porque eu lembrei, de fato, qual foi as primeiras experiências que eu tive com o esporte com o meu pai. Porque, respondendo a pergunta já, eu sou apaixonado por esporte por causa do meu pai. Meu pai é muito apaixonado por esporte. E eu lembro que meu pai jogava bola de domingo. Vou chorar, mano. Chora, mano. Eu quero chorar, porque eu tô falando do meu pai, eu amo muito meu pai. E ele jogava bola de domingo, e eu sempre ia pro jogo com ele. E aí, às vezes, ele, tipo, às vezes acordava atrasado, e ia sair, assim, com o carro, e eu ouvia ele saindo, tipo, putz, meu pai tá aí, não vai me levar. Aí eu pegava e saía correndo, assim, pegava a minha bola, e levava assim, e aí ele me levava pra quadra pra ir jogar bola junto com ele. Então, o primeiro contato assim que eu tive com o esporte foi vendo meu pai jogar bola, ia com ele jogar bola. Eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, mas eu tinha esse contato, sabe? Tinha o meu pai ali. Então, quando eu fiz 6 anos, pai, eu quero começar a jogar bola. E nessa mesma quadra que ele jogava, ele me colocou pra jogar. Então, ali eu já comecei a me apaixonar por futebol. Por causa do meu pai, porque eu queria ser como o meu pai. Eu acho que a maioria das crianças quer ser como o pai, sabe? E eu me espelhava muito no meu pai, por causa do esporte, por ver ele jogando bola. E por causa dele que eu amo futebol. Por causa dele que eu torço pro time que eu torço. Qual o seu top 3 esportes? Top 3 esportes? De 1 a 3, ou de 3 a 1, você escolhe. Mano, que eu acho gosto que os de dois jogar... primeiros vai ser o primeiro, nossos, vai. Iguais. Primeiro, futebol. Futebol que engloba society, Futebol futsal. E social. É que assim, futsal tem meu coração. Então, futsal, eu gosto muito de futsal. Não, mas é futebol, que engloba tudo. Bola rolando ali, chute, gol, é isso. Futebol, basquete, é o que eu mais acompanho e o que eu jogo. E o terceiro esporte... Que, cara, não tem muito esporte que eu gosto, velho. Mas eu acho que eu falaria e-sports. Pode crer. E-sports. Sim. Videogame, computador. Que graças a Deus virou esporte, né? Que graças a Deus virou esporte. Inclusive, criança que está aí do lado, você é um privilegiado, porque na nossa época... Não era esporte, era... Para de jogar esse joguinho aí. Vai atrasar sua vida. vida. Hoje em dia, o cara tá ganhando um campeonato, ganha 5 milhões aí. Exato. Um campeonato. O meu é basicamente isso, é futebol também, primeiro, basquete em segundo. Inclusive, eu comecei a jogar basquete antes de futebol. Sério? Sério. E terceiro, natação. Pra você ver, tá nessa ordem, mas eu comecei invertido, porque minha primeira foi natação. Meu pai me levava, ele dava aula para pessoas especiais com síndrome de Down, de natação. E é uma coisa que eu acho muito incrível, que meu pai fazia, pela prefeitura lá. Top. Que na época eu não entendia, né? Porque eu era muito criança, então não sabia como que as pessoas eram diferentes ali, enfim. Meu pai dava essa natação, ele me levava, me ensinou a nadar e me soltava lá na água. Aí depois da aula ele me deixava lá, me dava um pé de pato, falava, filho, vamos treinar um pouquinho. Vai lá, vamos brincar, sabe? Ele ficava comigo. E depois eu comecei no basquete, porque falaram que eu era alto, né? Então eu comecei a treinar basquete, só que na época não tinha muita criança que jogava basquete para você marcar um basquete, brincar, enfim. Eu só jogava mais no treino, que eu treinava basquete mesmo de segunda-feira. Mas era muito novo, muito novo. E aí, mais uma história de competitividade. Eu não jogava futebol, porque, como eu falei, eu era o bonecão do posto. Eu não tinha habilidade, e eu me saía mal. Só que eu sempre... Ele era ruim, fraco. Exato, era ruim, era péssimo. Só que eu sempre jogava na educação física para preencher time. Eu era o gordinho que preenchia time, que eu era um pouco gordinho na época. Tá. E aí... Só que tinha um cara lá, que era o Matheus, ele sempre me zoava.
sabe, no futebol, sempre. Que eu era ruim, que eu era aquilo, coisa de criança, que, né? O famoso bullying, que a gente tem que banir na história. Mas, enfim, esse é papo para outro dia. E ele me zoava e eu falei assim, cara... E eu comecei a gostar, ao mesmo tempo, de futebol. E ele me zoando, eu falei assim, cara, um dia eu vou aprender futebol. E vou acabar com esse moleque. Só que no dele era ódio dele mesmo. Geralmente eu falo que eu ficava com raiva de mim, porque... por eu não vencer alguma coisa, por eu não ter habilidade, eu não ser capaz naquele momento de vencer alguém, mas daquele momento lá eu tinha ódio do cara, do Matheus, eu tinha ódio dele. E aí eu falei, mano, eu peguei aquilo e falei assim, cara, eu vou aprender a jogar isso aqui. Então, eu comecei a fazer trick do Ronaldinho, sabia? Tipo, sabe o zerinho, joga na cabeça, faz o famoso Circo de Soler, que hoje é freestyle, né? Freestyle, respeito o freestyle. Respeita a instituição freestyle. Adonias, venha no nosso podcast. Diego Freestyle também. Diego Freestyle. E aí eu comecei isso, e isso me deu habilidade, mano. Me deu, tipo, velocidade pra mexer o pé na hora de fazer algum drible nisso. E eu comecei a jogar bem. Aí foi passando a educação física, que a gente vai aprendendo a jogar. E eu sempre fui um cara muito perceptivo. Então, assim, por exemplo, eu vejo que eu tô chutando errado com a perna esquerda. Eu falo, pô, talvez se eu pegar... Pô, sou destro. Exato. Pô, tô chutando mal com a esquerda, eu acho que eu sou destro. Exato. E aí, eu falo assim, cara, se eu tentar chutar assim... Eu sempre aprendi muito sozinho, assim. E para aprender, eu me colocava em alguns desafios, né? Por exemplo, eu jogava com meus primos, eles eram menores. Mas eles ficavam com um gol grande e eu com uma cadeirinha, assim, que a bola só passava ali. Então, para treinar, eu fazia isso. E aí eu fui aprendendo e nem sei por que eu tô falando dessa história, mas tudo bem. Competitividade. E aí eu comecei a ver o Tsubasa também, né, que foi o que moldou o caráter. Quem fala que tem algum jogador na história melhor que o Tsubasa... Tá morto por dentro. Eu ia falar pra sair desse vídeo, mas não sai não. Não sai não. Não sai não. Não, então, deixa eu fechar o looping lá do meu pai. Perdão. Pode falar. Então... a pessoa que mais me influenciou no esporte foi o meu pai. Por todos esses fatores. Até hoje ele gosta muito de futebol. É diretor de time de várzea. O hobby dele é ir nas quadras assistir jogo. Inclusive, um dos momentos mais dolorosos da nossa vida foi quando eu parei de jogar bola. Nas categorias de base, enfim. Mas eu aprendi muito com meu pai, me espelho nele. E, pai, muito obrigado por ter me influenciado no futebol. Eu quis te imitar, você viu? Muito obrigado por ter me influenciado no futebol. Não só nisso, mas em outras coisas na vida. Eu não estaria aqui se não fosse você. E eu te amo muito, Paulinho Pichoxó. É nóis. Bora. E então, Quanto tempo tá dando aí, diretor? 1h25? Tô ouvindo. Agora eu acho... Não entendi. Tá bom. Beleza. Não, a gente já vai para a última pergunta já. Top. Que é qual o significado do nome EpaCast? Que é o que você criou toda a curiosidade aqui. Significado do nome EpaCast. Eu acho que é uma junção de tudo aquilo que a gente falou, né? Mas EPA significa esportes por amor. Por quê? Esportes, porque é algo que a gente queria trazer. E por amor, porque a gente acredita que tudo que a gente faz é por amor. Por amor às pessoas. Perfeito. Então, perfeito. Então, por isso é EpaCast. E o cast já sabe, né? Cast é do cast. Podcast. Para mim, deveria ser EPA Podcast, mas a gente fez uma votação aqui e o Del Valle ganhou com 1 voto. Inclusive, você pode falar aí o que você prefere, EPA Podcast ou EpaCast. Mas, enfim, mas já, não vai adiantar nada do seu voto. Já compramos o logo, assim, então... compramos o domínio também já. Você que tentou comprar nosso domínio, você vai ver que a gente já comprou. Exato. E o nome é esse Esportes por Amor, porque a gente quer passar esse amor que a gente sente, esse amor que a gente foi passado por nossos pais pra gente e que a gente quer transmitir para vocês, e os convidados que a gente vai chamar também acredito que vão transmitir isso para vocês e encorajar talvez você que não pratica algum esporte encontrar o seu esporte, porque eu acho que você tem que encontrar o seu esporte, né? Você tem que achar algo que você gosta e você pratica com vontade. Você vai acordar às 7 horas da manhã para jogar bola porque você ama jogar bola. Você vai acordar às 7 horas da manhã para jogar
ping-pong, tênis de mesa. Tênis de mesa. Porque você ama aquilo. Então, encontra o seu esporte de verdade, você vai ver como isso vai transformar a sua vida. E é isso, né? É isso. Eu queria falar uma parada. Aquilo. Lembra daquilo que eu falei que ia falar? Tô curioso, vai. É isso que eu vou falar agora. Um dos motivos de eu estar fazendo um podcast, de eu estar aqui nesse podcast aqui agora, é porque eu ia encontrar o meu amigo toda semana. De verdade mesmo. Um dia eu estava em casa e a gente faz uma reunião lá na minha casa. Antes era na minha casa, né? Agora a gente está fazendo aqui no estúdio. Reunião da galera da igreja, enfim, vem o pessoal aqui. E um dia eu tava esperando para começar essa reunião e o Del chegou. E meu olho encheu de lágrimas, assim, de felicidade por ele estar ali, sabe? Porque é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu gosto de estar perto. E fazer esse projeto junto com ele é uma coisa que me anima, porque eu vou estar vendo ele sempre. Eu vou estar aqui toda semana com ele, trocando ideia. E isso é uma das coisas que me motiva. E é isso que a gente quer transmitir aqui também. Criar laços, que você crie laços com pessoas por meio do esporte e que você venha criar uma conexão com a gente também. Sim. Porque as pessoas que eu acompanho, eu considero elas como meus amigos, porque eu tô vendo a vida delas ali, tô vendo elas falando, então eu considero elas como se fossem meus amigos. Então eu quero que a gente quer que você tenha esse sentimento que você é nosso amigo, que você está sentado aqui conversando com a gente, que você está participando disso junto com a gente, que você vai ouvir as pessoas, os atletas que vão vir aqui, qualquer pessoa do esporte que vai vir aqui, você faz parte disso com a gente. Então é esse o sentimento que a gente quer trazer, de conexão com pessoas, de amar pessoas e que você se sinta amado enquanto esteja assistindo isso aqui, porque nada do que a gente faz é por outro motivo a não ser se sentir amado. Então a gente espera que você se sinta amado assistindo esse podcast e que qualquer pedaço disso aqui, se isso fizer a diferença na sua vida, já está ótimo pra gente. Esse é o desejo do nosso coração. Eu ia falar alguma coisa, mas depois dessa, né? Que isso, irmão? Vamos encerrar com essa. Que isso? Perfeito. É isso? Você partilha desse sentimento? Com certeza. Eu ia falar na questão do pai só, que a gente, assim como a gente falou dos nossos pais, que a gente conheceu o esporte, eu acredito que o maior laço que a gente tem, talvez seja com os nossos pais, né? Nós homens, né, no caso. Então, que você possa assistir isso com seu pai, que você possa sentar, ter um momento com seu pai, que parece besteira, talvez você seja novo e fala, meu pai, aquela coisa de adolescente, né? Meu pai, não gosto do meu pai é careta, não sei o que, não sei o que lá. Cara, valoriza esses momentos com seu pai. Valoriza, de verdade. Tenha esses momentos que você possa assistir esse podcast que aqui vão ter ídolos de pessoas mais velhas, que pode ser um ídolo do seu pai. Então, que você sinta a vontade de sentar com seu pai no sofá, ver esse vídeo com ele, discutir, trocar uma ideia, criar um laço profundo com ele, porque uma das coisas mais importantes da nossa vida é a nossa família. Uau. Consegui? Consegui? Muito Superar bom. você um pouquinho? Sim? Não, pelo menos igualar? Não, superar não. Igualar. Tô querendo chorar aqui. Mas é isso, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. Dê ideias pra gente também, dê feedback. Cara, eu posso garantir uma coisa pra vocês. Esse vai ser o pior EPAcast que a gente vai fazer. Exato. Porque o próximo vai ser melhor que esse. Exato. Então, dê ideias, dê sugestão, dê ideia de convidado. E a gente tá aqui pra ouvir e aprender com vocês também. A gente quer construir isso junto com as pessoas. E você é nosso convidado pra participar desse momento com a gente. Perfeito. E é isso. Tamo junto. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E se você quiser ser patrocinado pelo EPAcast, ou se você quiser patrocinar o EPAcast, entre em contato com a gente. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Imitei o dela. Beijos. Amamos vocês.